Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais uma palavra que venha nos fortalecer, nos edificar e nos alimentar. Quero pedir para você dar o seu joinha aí, curta a nossa mensagem. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe esta mensagem para que o nosso canal cresça. Se você tem liberdade e alegria no seu coração e deseja e quer, você pode contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Igreja Cristã Vida Plena Ministério Internacional, enviando a sua contribuição para a conta corrente do Banco do Brasil, Banco 001, agência 1022, dígito 7, conta corrente 23428, dígito 1, Vida Plena Ministério Internacional. Amém, queridos? Vamos começar a nossa palavra de hoje. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 23, do versículo 25 ao 26, que diz assim: Êxodo 23, versículo 25 ao 26, diz assim: Servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e tirará do vosso meio as enfermidades. Na tua terra não haverá mulher que aborte, nem estéril. Completarei o número de teus dias, o número dos teus dias. Queridos, a gente vê nesse texto de Êxodo, capítulo 23, do versículo 26, mostrando aqui, esse texto nos mostra o plano perfeito de Deus na antiga aliança para Israel. A gente vê aqui dizendo que aquele povo, o povo de Israel, serviria a Deus. E por causa dessa fidelidade deles para com Deus, essa obediência, essa aproximação com Deus, Deus abençoaria o pão e a água, ou seja, eles teriam provisão, tiraria do meio deles as enfermidades, eles não teriam enfermidades no meio deles. Não haveria em Israel mulher que aborte nem estéril, porque isso era maldição. E Deus completaria o número dos seus dias, ou seja, eles teriam uma vida normal até o fim daquilo que foi planejado por Deus. A gente vê, quando nós lemos ali a história de Israel, a gente vê que na morte dos patriarcas, nunca nenhum dos patriarcas morreu por doença ou enfermidade. A gente vê que quando eles já estavam avançados em idade, já estavam velhos, o que eles faziam? Eles chamavam os filhos, os abençoavam e dormiam. Eles mandavam o filho mais velho colocar a mão direita debaixo da coxa, essa era a forma como eles faziam, o costume, e aí eles abençoavam, em seguida dormiam e era assim a morte deles. Mas todas as promessas ali de Deus na antiga aliança, elas eram condicionais à obediência daquele povo. Você vê que em Deuteronômio 28, começa dizendo: se atentamente ouvires a minha voz e tiveres o cuidado de guardar todos esses estatutos, estas bênçãos correrão e vos alcançarão. Ou seja, para que as bênçãos corressem e os alcançassem, eles deveriam antes obedecer a palavra, obedecer às instruções da lei, guardar aqueles ensinamentos, aqueles deveres, ou seja, obedecer a palavra. Hoje, querido, nós sabemos que somos a Igreja de Cristo, e a Igreja de Cristo não faz parte da antiga aliança. A Igreja de Cristo está na nova aliança. E em Hebreus, o autor de Hebreus, em Hebreus capítulo 8, no versículo 6, ele mostra muito bem isso. Ele diz, lá no versículo 6 de Hebreus 8, agora com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Hoje a igreja vive numa aliança superior, aliança instituída com base em superiores promessas. Quais são essas promessas? A gente vê que Romanos, o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na presença da glória de Deus. Na antiga aliança, o homem dependia do sacerdote para que o sacerdote intermediasse a sua ministração a Deus. Na nova aliança, Jesus Cristo, quando entregou a sua vida na cruz do Calvário, cumpriu a justiça do universo, nos substituiu naquela cruz e agora nós temos acesso. O véu do templo foi rasgado, o véu do santo que fechava o santo dos santos
foi rasgado de cima a baixo e hoje nós temos pleno acesso ao nosso Pai. E aqui diz, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Ou seja, a nossa situação com Deus foi resolvida. Podemos estar diante de Deus como se o pecado nunca tivesse existido em nossas vidas por causa do sacrifício redentor que Jesus Cristo realizou ali na cruz do Calvário. É interessante que esse texto de Romanos, ele faz uma comparação aqui entre a situação de Adão e de Jesus Cristo, a partir do versículo 12. Porque esse livro de Romanos, o tempo todo ele fala sobre justiça de Deus. E ele diz assim, a partir do versículo 12, acompanhe comigo. Romanos 5, a partir do 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até ao regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram, à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. O dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou. Porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muitos mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Assim como o pecado entrou por intermédio de Adão, por causa de o pecado de um só homem, toda a humanidade se tornou pecadora, recebeu essa natureza e estava fadada à condenação. Assim também, por um só ato de justiça, Jesus Cristo, que foi fiel a Deus até a morte e morte de cruz, ele nos substituiu naquela cruz, e naquela cruz ele levou o pecado de toda a humanidade. Aí diz que por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. 19. Porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornaram justos. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Hoje nós temos acesso à graça mediante a justiça que Jesus Cristo cumpriu em nosso favor. E Jesus creditou a nós a obra que ele realizou na cruz do Calvário, né? Como diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós, por intermédio dele, fôssemos feitos a justiça de Deus. Amém, queridos? Então, hoje, na nova aliança, nós somos justificados, somos justos, temos acesso ao Pai, temos acesso à cura, temos acesso à provisão, tudo já está disponível pela graça. Mas nós precisamos entender que a justificação que Jesus Cristo realizou para nós, ela não é, de forma alguma, a graça não é uma licença para que a gente ande de qualquer jeito. A graça é uma capacitação de Deus para que nós possamos viver de modo digno de um filho de Deus. A gente, por nós mesmos, pelos nossos méritos, nós não tínhamos condições de nos aproximarmos de Deus, porque éramos pecadores. Mas por causa da graça, por causa da justificação, pelo sangue de Jesus, hoje nós temos acesso ao Pai como justos, como se o pecado nunca tivesse existido em nossas vidas. E nós devemos nos manter assim, para que possamos ter acesso a essa graça. E não desconsiderar, porque muitas vezes as pessoas, quando se fala de graça, elas têm uma tendência ao exagero. Mas a palavra diz em 1 João 4, 8, quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Mas, da mesma forma, em Hebreus capítulo 12, no versículo 28 e 29, diz assim, Hebreus 12, no versículo 28 e 29, diz assim,
Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Nós recebemos a graça de Deus, que foi pago, o preço dessa graça foi pago com a vida do nosso Senhor Jesus Cristo, com o sangue. Então nós devemos reter essa graça e servir a Deus de modo agradável, com reverência e com santo temor, porque o nosso Deus também é fogo consumidor. Ou seja, Deus é justo e na sua presença não tem como a impureza estar presente. Por isso, queridos, para que a gente possa se manter curados e receber esse dom, que a cura é um dom de Deus, nós precisamos todos os dias nos policiarmos, nos vigiarmos, se realmente estamos vivendo como filhos de Deus, se estamos andando em amor, se estamos andando em perdão, para que nós possamos manter a nossa saúde divina. Porque quando nós andamos em perdão, quando nós andamos em amor, uns para com os outros, primeiro para com Deus e uns para com os outros, o inimigo ele não tem a capacidade, não tem possibilidade de nos atingir. Uma coisa que acontece muito e que a gente precisa tomar cuidado, e tem um exemplo disso na Antiga Aliança, é o exemplo de Miriam, que está narrado lá em Números capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 16. Miriam falou com Arão, falou de Moisés, né? Eles falaram mal de Moisés e Deus ouviu. Eu vou ler aqui o texto de Números 12, diz assim, a partir do versículo 1. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. Eles sabiam que naquele tempo eles deveriam casar dentro do mesmo povo. Mas Moisés tomou uma mulher que não era judia. E aí Miriam e Arão estavam considerando isso, falando mal de Moisés, né? E disseram no versículo 2, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Eles questionaram. Não tem falado também por nós? E quando eles questionaram a posição de Moisés, eles questionaram o líder, a palavra diz aqui que o Senhor o ouviu. E aí no versículo 3 continua, era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda, depois chamou a Arão e a Miriam, e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer ou falo com ele em sonhos. Então Deus está dizendo, olha, se no meio de vocês tem profetas, eu falo com esses profetas em sonhos e em visões. Porque eles questionaram, será que é só Moisés que é profeta? Né? E eles disseram no versículo 2, e disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Nós também somos profetas. E aí Deus continua dizendo, no versículo 7. Olha, com os profetas eu faço assim, né? No versículo 6 falo em visões, falo em sonhos, mas no versículo 7 ele fala assim, não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Então Moisés era um homem fiel, e aí Deus não falava com ele em visão e em sonhos. Deus diz no versículo 8, boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Então Deus estava dizendo, olha, se existem profetas em Israel, eu falo com eles por visões e por sonhos. Mas com Moisés é diferente, porque ele é manso, ele é temente, ele é fiel na minha casa, em toda a minha casa ele é fiel, e com ele eu falo boca a boca, cara a cara, face a face. Ele vê a minha forma. Aí no versículo 9 diz, e a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de sobre a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Quando Deus saiu ali da presença dele, depois de ter chamado a atenção deles, o que aconteceu? Miriam se viu leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas te rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. A gente vê aqui, interessante que os dois falaram de Moisés, falaram mal de Moisés, da liderança, né? E quando acontece isso, Miriam, parece que ela não se retrata, ela não fala nada.
Arão foi rápido, né, em reconhecer: ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado. Ele reconheceu que ele estava errado, que ele pecou. Ele diz: pois loucamente procedemos e pecamos. Ele reconheceu o erro dele. E aí, somente Miriam ficou leprosa. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tem a metade de sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, rogo-te que a cures. Respondeu o Senhor a Moisés: se seu pai lhe cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote e acampou-se no deserto de Parã. Esse texto, ele fala de algo muito interessante. Ele fala de submissão e autoridade. Por causa, muitas vezes, do pecado de rebelião contra a liderança, muita gente dentro da igreja que não era para ter enfermidade, estão tendo enfermidade. Porque falam mal da liderança, porque não obedecem, porque se acham melhor que a liderança. Esse pecado de submissão e autoridade é muito sério. E isso tem feito muita gente dentro da igreja sofrer com enfermidade, sofrer com problemas que não precisariam sofrer se andasse, né, em obediência à palavra, se obedecesse os seus líderes, se honrasse os seus líderes. Como diz a palavra. Em Efésios 4, no versículo 27, diz: não deis lugar ao diabo. Querido, essa recomendação é muito séria, porque o diabo ele não tem o poder de tocar na igreja. Ele não tem o poder de tocar nos filhos de Deus. Mas quando nós saímos de debaixo do guarda-chuva da obediência, nós estamos dando lugar ao diabo para que ele haja na nossa vida. E o que o diabo faz? Qual é a atividade do diabo? Matar, roubar e destruir, querido. Ele só faz coisa ruim. Então, tenhamos cuidado. Nós precisamos refletir, nos examinar se realmente estamos sendo falhos nessa área também ou em outra área e nos corrigirmos. Amém? Lá em 1 Pedro, capítulo 4, do versículo 7 ao 18, fala que o juízo começa pela igreja, querido. O juízo começa pela igreja. Se nós que somos justos, nós com dificuldade que a gente é salvo, quanto mais o mundo. Então a gente não deve brincar com o pecado. Muitas vezes as pessoas confundem, porque João 3,16 diz que Deus nos amou de tal maneira, Deus nos amou e nos ama, querido. Mas o amor de Deus não é licença para nós vivermos de qualquer jeito, e o fato de vivermos de qualquer jeito, por causa do amor de Deus, isso não vai trazer consequência para nós. Sim, querido. A palavra de Deus diz em Gálatas 6,7, tudo que o homem semear, isso também ele se fará. Deus não retira a sua palavra. Tudo que o homem semear, isso também ele se fará. As nossas atitudes têm consequências. Existe colheita. Nós precisamos tomar consciência que o amor e a graça de Deus nos disponibilizou o novo nascimento em Cristo para que nós pudéssemos receber a nova natureza e viver como filhos de Deus. Andar na luz, como Deus está na luz. E andar na luz, quer dizer, andar curados. Lá em 1 João, capítulo 1, 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 9, diz assim, eu quero ler com vocês. Eu vou pegar aqui na Bíblia que eu quero ler com vocês. 1 João, capítulo 1, do versículo 5 ao 9, diz assim, ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha o que diz o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos cometido pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus é luz, quer dizer, nele não há treva nenhuma. Se nós estamos em Deus, nós devemos andar na luz. Andar em amor, ter comunhão com as pessoas, conviver bem com as pessoas. Porque senão, que nós estamos nos enganando a nós mesmos, é isso que diz a palavra.
nós estamos pecando, estamos nos enganando. Nós não estamos enganando a Deus. E quando nós estamos andando nas trevas, nós estamos nos conectando com as trevas. E aí a doença vem. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios 4:27, não deis lugar ao diabo. Agora, presta atenção numa coisa. Provação, querido, necessariamente não significa estar em pecado. Muitas vezes a gente está acontecendo algum problema com a gente, com a nossa saúde, que não tem nada a ver com pecado. Pode ser uma perseguição do diabo por causa da palavra, e nós precisamos nos examinar, nos provar segundo a palavra, para nos manter na cura divina. Pode ser uma quebra de lei física, você está num ambiente quente e sai do ambiente quente, entra num ambiente com ar-condicionado gelado, puf, você quebrou uma lei física, dá um choque térmico, você vai ter algum problema, vai constipar, você vai ter problema, né, respiratório, você vai ter um resfriado. Isso não tem nada a ver com pecado, querido. Você trabalha num ambiente onde o ar-condicionado é ligado o tempo todo, muito gelado, você pode ter problema de rinite, você pode ter um problema de alergia, não tem nada a ver com pecado. Então a gente precisa discernir. Mas, se nós nos identificamos andando em trevas, esse não é o caminho, esse não é o lugar de nós andar. Nós devemos andar na luz, porque Deus é luz e nele não há treva nenhuma. E nós estamos em Deus. Amém, queridos? Toda sorte, tanto na antiga aliança quanto na nova aliança, querido, Deus recompensa fidelidade e obediência. A gente vê que as promessas, elas são condicionais. A fidelidade e a obediência. E uma das recompensas garantidas, como eu li lá em Êxodo 23, no versículo 26, é saúde. Né? Deus disse lá no Êxodo 23, no versículo 25, e tirará do vosso meio as enfermidades. E na nova aliança, na cruz do Calvário, Jesus levou todas as nossas enfermidades, todos os nossos pecados, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Amém, queridos? Somos abençoados, como diz o apóstolo Paulo em Efésios 1:3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Saúde, cura divina, querido, é uma das bênçãos que nós temos direito por causa da obra redentora de Jesus Cristo. O que nós precisamos fazer para acessar isso? Fé e obediência. Fé na palavra, crer na palavra, confessar com a boca e andar em obediência à palavra, querido, andar em amor, andar em perdão, andar em comunhão com os irmãos e em comunhão com Deus. Amém? Vou orar nesse momento. Feche seus olhos. Eu vou orar por você. Se você está passando por alguma circunstância de enfermidade, eu quero pedir que você coloque a sua mão sobre a região onde se localiza o sintoma e nós vamos orar também por isso. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Eu te agradeço, Pai, porque a tua promessa na antiga e na nova aliança não mudou, porque o Senhor não muda. Pai, na antiga, Israel deveria servir ao Senhor de todo o coração e o Senhor tiraria do meio deles a enfermidade. Na nova aliança, que é a aliança na qual nós vivemos hoje, o Senhor Jesus na cruz do Calvário já levou os nossos pecados, já levou as nossas enfermidades. Pai, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Queremos viver, Pai, neste ambiente. Queremos viver nessa realidade de cura, de saúde, porque isso é o que o Senhor já nos deu por causa do preço que Jesus pagou na cruz do Calvário. Em nome de Jesus Cristo, Pai, eu te agradeço porque o Senhor veio habitar em nós pelo teu Espírito e o teu Espírito vivifica o nosso corpo mortal. Pai, queremos te pedir perdão se estamos falhando, Pai, naquilo que devemos obedecer, andar em amor, andar em obediência e andarmos na luz. Em nome de Jesus Cristo, te pedimos perdão neste momento. Pai, neste momento eu quero orar por essa pessoa que está assistindo o vídeo e se algum sintoma está no seu corpo, Pai, nesse instante, eu creio, Pai, na tua palavra, eu creio que o Senhor não está limitado nem por tempo, nem por espaço. Pai, eu sei que eu estou confinado por conta dessas normas regulamentadas pelo governo do nosso estado, mas o Senhor não está confinado, o teu Espírito não está confinado, o teu poder não está confinado, nem a tua palavra está confinada. Pai, é no nome de Jesus que eu oro em favor dessas pessoas, que o teu poder, Pai, alcance ela agora onde ela está, penetrando do alto da sua cabeça e permeando todo o seu corpo, do alto da cabeça até a planta dos pés. E tudo que estiver fora do lugar, venha para a normalidade agora, em nome de Jesus Cristo.
em nome de Jesus Cristo. Amém. Pai, muito obrigado, porque o Senhor já nos curou na cruz do Calvário. Nós recebemos e te agradecemos, em nome de Jesus. Pai, eu oro em favor também de toda a família Vida Plena, todos aqueles que estão assistindo. Pai, que o teu favor e a tua graça alcance eles nas suas necessidades. Anjos do Senhor, trabalhem em favor de cada uma dessas pessoas que estão nos assistindo, que precisam da ajuda do Senhor. Anjos do Senhor, trabalhem em favor deles, ajuda-os, livra-os, protege, trabalhe em favor, em nome de Jesus Cristo, ajuda-os a vencer. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Amém, queridos? Boa noite a todos, até a próxima, fique na paz, curta aí o nosso vídeo, compartilhe, se inscreva no nosso canal, até a próxima.